Olá aí pessoal, vamos aí mais uma transmissão, né? A última transmissão foi um pouco longa, né? A gente tratou aí de um tema bem complicado, né? Bem complicado aí de legislação tributária municipal, né? Focado aí para quem vai prestar o concurso de Goiânia. Lógico, a primeira parte da nossa transmissão serve aí para qualquer físico, porque a gente tratou de forma geral a base de cálculo do ISS. Mas enfim, essa foi a nossa primeira transmissão aí do dia. Agora, essa é a nossa segunda transmissão. A gente vai tratar agora de um tema muito importante, que vem sendo cobrado cada vez mais nas provas. Por quê? Porque é uma imunidade relativamente recente aí no nosso ordenamento jurídico. É a imunidade musical. É aquela imunidade dos videofonogramas, dos fonogramas, intitulada, apelidada imunidade tributária musical. Ok? Então, uma imunidade tributária, como toda imunidade, é uma causa de não incidência. Então, essa imunidade, ela impede a incidência de vários impostos, imposto sobre patrimônio, renda e serviço. Lógico que o STF, ele meio que desconsidera essa classificação. Então aí é uma imunidade aí do artigo 150, inciso 6. Por que isso é importante? Porque é uma imunidade somente para impostos. Eu não aplico essa imunidade, essa imunidade não está abrangida por outras espécies tributárias do nosso sistema tributário nacional. Taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Isso não significa que não haja no nosso ordenamento jurídico tributário imunidade para essas espécies tributárias. A única questão é que essa imunidade aqui do artigo 150, inciso 6, essas imunidades, inclusive a da linha E, que trata da imunidade musical, é somente para impostos. Mas isso não significa que a imunidade é um instituto jurídico aplicável somente para impostos. Há espalhados pela Constituição casos de imunidade aí para outras espécies tributárias. Mas o escopo aqui da nossa transmissão, pessoal, vamos tascar coraçãozinho aí, ok? E ajude aí compartilhando com os seus seguidores a transmissão. Vamos tascar o dedo aí na tela, vamos fazer esses coraçõezinhos subir, hein? Não vi, tá muito pouco, vamos lá. Isso não prejudica em nada a transmissão. Vamos tascar o dedo aí, vamos fazer esses coraçõezinhos subir. Beleza? Uma maneira aí de você exprimir que tá gostando da transmissão, ok? Vamos colocar o dedo e vamos fazer esses coraçõezinhos subir aí. Então, pessoal, eu coloquei aqui na tela do meu computador o slide que eu utilizo para abordar isso em aula sobre esse tema, né, imunidade musical, e é interessante que nesse slide está esquematizado o assunto, ok? Então vamos aqui para o slide? Então vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu aproximar mais, ó. Imunidade musical. Imunidade musical, lá previsto no artigo 150, inciso 6, a linha E. E olha, o que eu coloquei ali é uma imunidade para os fonogramas, que é para os arquivos de som, né, para um CD, por exemplo, e videofonogramas, para os clips. É o som junto com o vídeo, é o famoso clipe. Então aqui eu tenho para os CDs, para os DVDs, para os Blu-rays, tanto para som, né, CD de música, quanto CD, DVD para clipe. Então, a abrangência da imunidade musical é tanto para fonograma quanto para videofonograma musical. E eu coloco ali, olha ali em cima, né, uma setinha, falando que essa é uma imunidade mista. Vamos discutir um pouco mais isso. É uma imunidade mista. A gente tem lá as classificações das imunidades: imunidade objetiva e imunidade subjetiva. É um tipo de classificação aí das imunidades. Imunidade objetiva é quando o objeto da imunidade é um objeto, é uma coisa. É o caso lá da imunidade dos livros, jornais e periódicos. É uma imunidade objetiva, não é uma imunidade subjetiva, não é uma imunidade, por exemplo, para a editora. Já a imunidade subjetiva é a imunidade que o centro,
né, o foco da imunidade é sobre um sujeito. Por exemplo, a imunidade recíproca. A imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha C, que é para as entidades assistenciais, educacionais. Então aqui eu estou focando no sujeito. Já a imunidade musical é uma imunidade que mistura essas duas coisas. Ela foca na coisa, que é no videofonograma e no fonograma, porém, ela tem pitadas de questões subjetivas. Questões subjetivas. Por exemplo, essa imunidade, a gente vai estudar mais detalhado ainda nessa transmissão, essa imunidade musical somente é aplicado quando eu tenho esse videofonograma ou esse fonograma, ele tem que ser de autor brasileiro ou interpretado por artista brasileiro. Olha aqui, questões subjetivas condicionando a aplicação da imunidade. Então, o foco dessa imunidade é mista, tanto em foco objetivo, videofonograma e fonograma, quanto um foco subjetivo. Foco subjetivo. Eu só aplico essa imunidade desde que esse videofonograma, esse fonograma é de autor brasileiro ou interpretado por brasileiro. Ok? Então, é uma imunidade mista. Então, a gente já estudou a classificação dessa imunidade. Se é imunidade objetiva, subjetiva ou mista. A gente viu que é uma imunidade mista. Vamos aprofundar na abrangência dessa imunidade. Vamos voltar aqui para o slide. Olha aqui. A abrangência é o fonograma, videofonograma. Tem que ser videofonograma ou fonograma musical. E a primeira coisa aí, ó. Produzidos no Brasil. Produzido no Brasil. Se eu tenho um fonograma, um CD produzido no exterior, eu já não aplico essa imunidade. Então, qual foi a lógica da edição, a lógica de incluir esse tipo de imunidade na nossa Constituição? Se a gente for ler as exposições de motivo dessa emenda constitucional, tá lá. Combater a pirataria e valorizar o artista nacional. Eu já não concordo com essa abrangência de só abranger os produzidos no Brasil. Se eu quero combater a pirataria, porque eu não abranjo para qualquer tipo de CD e DVD e Blu-ray. Se eu quero combater a pirataria, eu quero combater a pirataria de qualquer tipo, né? Não somente dos CDs e DVDs produzidos no Brasil. Mas, enfim, é isso que está na letra da lei. Então, é primordial, é essencial, é necessário que esse fonograma, esse videofonograma seja produzido no Brasil. Mas não basta ser produzido no Brasil. Vamos voltar aqui. Ele tem que ser de autor brasileiro ou interpretado por artista brasileiro. Vamos a exemplo. Imagine um CD produzido no Brasil pelos Rolling Stones interpretando músicas da Anitta. Vamos pegar esse exemplo esdrúxulo para você nunca esquecer. É um CD produzido no Brasil, então a primeira condição eu já satisfiz, né? E outra, o artista é estrangeiro, mas as músicas interpretadas pelo Rolling Stones é de autoria de um brasileiro, né, de um artista brasileiro. Então, vai estar abrangido pela imunidade. Agora imagine um CD produzido no Brasil, da Ivete Sangalo, mas são músicas de autoria do U2. Então a Ivete Sangalo vai gravar um CD produzido no Brasil de músicas em que o autor é estrangeiro. Eu aplico essa imunidade? Sim, porque quem interpreta é um artista brasileiro. Então, ou a música é de autor brasileiro ou interpretada por brasileiro. Eu posso ter uma música, né, um CD estrangeiro produzido no Brasil, mas que os autores das músicas, autoria de artista brasileiro. Posso? Posso. É o caso do Rolling Stones interpretando as músicas da Anitta e o CD dele produzido no Brasil. Mas se o CD dele for produzido na Itália ou na Inglaterra, aí eu já não aplico a imunidade. Então tem que ser produzido no Brasil, ou a autoria da música é de artista brasileiro, ou quem interpreta a música é um artista brasileiro.
Então, se quem interpreta a música é um artista brasileiro, a música pode ser de autoria de um artista estrangeiro, mas quem está interpretando é um artista brasileiro. Aí eu tenho aí a possibilidade de aplicar a imunidade. Ok? Aí, pessoal, tem um salvo no final do dispositivo, que aí eu não vou aplicar essa imunidade na etapa de replicação industrial. Qual é a lógica de excepcionar a aplicação da imunidade na etapa de replicação industrial? É para proteger a Zona Franca de Manaus. Porque se você ampliasse a aplicação dessa imunidade para qualquer etapa, desde a produção até a venda do CD e do DVD no consumidor final, incluindo inclusive a etapa de replicação industrial, todas as empresas da indústria fonográfica que estão instaladas na Zona Franca de Manaus, exatamente pelo benefício fiscal, elas iam sair de lá, porque elas estão lá exatamente por causa da existência do benefício fiscal. Então, se a Constituição abrangesse essa imunidade, inclusive na etapa de replicação industrial, todas as empresas que estão lá devido ao benefício fiscal iriam sair de lá. Por quê? Porque independente de onde elas estiverem localizadas, elas vão estar abrangidas pela imunidade. Aí a bancada lá do Amazonas, se rebelou e falou, não, vocês têm que colocar esse salvo aí nesse dispositivo, porque então as empresas vão sair de lá e vocês vão prejudicar e muito o desenvolvimento socioeconômico da região ali norte do país. Beleza? Então a etapa de replicação industrial não está abrangida pela essa imunidade. Vamos entender esse ciclo produtivo de um CD, de um DVD? Vamos aqui para o slide. Olha aqui, ó. Eu coloquei desde a produção. Então eu vou produzir um CD, vou editar, vou lá fazer o trabalho de estúdio e produzir um arquivinho de som que ele vai ser enviado para a indústria replicar isso, né? Produzir vários CDs e gravar aí o arquivo de som que foi produzido em estúdio. Essa fase de produção, como há uma prestação de serviço, não vai incidir o ISS. Então todos os envolvidos na etapa de produção não vão precisar pagar o ISS nessa fase. Aí eu produzo um arquivo de som e envio para a indústria, que vai lá replicar em vários CDs e DVDs e gravar nesse material físico o som produzido em estúdio. E aí vai replicar para vender aí para as pessoas. Essa etapa de replicação industrial, ela vai ensejar a incidência do ICMS e do IPI, porque tem lá um salvo relacionado à aplicação dessa imunidade em referência a essa etapa de replicação industrial. E aí, essa etapa, eu vou produzir vários CDs e vários DVDs, e essa indústria vai vender para um distribuidor, ok? Ela vai vender para um distribuidor que vai vender para o consumidor final. A etapa da venda da indústria para o distribuidor incide o ICMS e o IPI. Então a indústria fonográfica e que replica industrialmente CDs e DVDs vão pagar o ICMS e o IPI, em regra, exceto as que estiverem na Zona Franca de Manaus, porque estão beneficiadas pelo benefício lá regional. Então, em regra, eu não aplico a imunidade, exceto para as empresas que estão na Zona Franca de Manaus. Então, essa etapa da venda da indústria para o distribuidor incide ICMS e IPI. E aí, o que o distribuidor vai fazer? Vender para atacadista, que vai vender para varejista, que vai vender para consumidor final. Essas outras etapas não vão estar submetidas à tributação. Não vão estar submetidas à tributação, porque não estão abrangidas por essa exceção. Então, a venda do distribuidor para o varejista ou para um atacadista e a venda do varejista para o consumidor final não vai estar submetida à tributação. Por quê? Porque essas etapas estão abrangidas pela imunidade. Ok? Então, era isso daí, pessoal. Vamos voltar aqui.
Vamos voltar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida sobre essa questão que a gente acabou de ver? Alguma dúvida? Não entendi essa parte final, né? Essa parte final em relação à etapa de replicação. Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar aqui. Eu produzi a música ou uma série de músicas no estúdio. A produção enseja a incidência do ISS. Porém, como é uma produção, né, de um CD que é produzido no Brasil, ou de autor brasileiro, ou interpretado por artista brasileiro, está submetido, está abrangido pela imunidade. Então essa fase de produção, eu não vou poder cobrar imposto sobre essa fase de produção. No caso, o ISS, por exemplo. Aí qual é a próxima etapa? Eu enviar esse arquivo de som para a indústria, gravar em CDs e replicar esse CD de forma industrial, em massa. E aí o que vai fazer essa indústria? Ela vai vender para um distribuidor. Essa etapa de venda desse CD para o distribuidor, que é a etapa da replicação industrial, vai estar submetida à tributação. Né? Vai pagar ISS, vai pagar ICMS. O produto em si vai ser submetido à tributação, exceto se a indústria estiver na Zona Franca de Manaus. Exatamente esse salvo foi para proteger as empresas que estão na Zona Franca de Manaus, para elas não saírem de lá. Porque se elas saírem de lá, vai prejudicar muito a área, a região, né, o seu desenvolvimento socioeconômico. Então essa primeira etapa, a venda da indústria para o distribuidor, não está abrangido imunidade, ok? Não está abrangido pela imunidade. Aí, o distribuidor, o que ele vai fazer? Vender para um varejista, vender para uma loja que vai vender o CD. E aí a loja que comprou do distribuidor vai vender para o consumidor final. Essas duas etapas estão abrangidas pela imunidade. Porque o que não está abrangido pela imunidade é a etapa de replicação industrial. Essa parte não está abrangida pela imunidade. Ok? Então, eu fiz questão de colocar essa sequência para vocês entenderem em qual fase desse ciclo que não há aplicação da imunidade, que é a etapa de replicação industrial. Beleza? Ficou mais claro agora? Aí, pessoal, tem várias polêmicas que estão sendo discutidas ainda na doutrina, né? Alguns detalhes que aí com certeza não vai ser aplicado em prova. Por quê? Porque ainda a gente não tem jurisprudência. Você repete a dúvida que eu não consegui ler. Repete aí para mim. Por quê? Porque sobre esse tema, né? Ainda não tem jurisprudência. Vai ter com certeza jurisprudência aí nos próximos anos. Mas por enquanto as bancas estão cobrando a literalidade. Elas não podem cobrar esses aspectos polêmicos levantados pelos estudiosos, pelos doutrinadores de direito tributário, que estão prevendo certos pontos que vão ser problemáticos. Isso daí não pode ser cobrado. Por quê? Porque ainda a gente não sabe a solução do guardião da Constituição, que é o STF, que vai tratar, com certeza vai julgar muitos casos sobre esse tema. Então, por enquanto, isso que eu falei para vocês é mais do que suficiente para resolver questões de prova. E é nesse nível, né, nível literal, que está sendo cobrado nas provas. Ok? Eu não me lembro de ter visto questão da GV, não. ESAF eu acho que cobrou na prova da PFN ou na prova do MPOG. FCC com certeza já cobrou, porque eu já vi questões aí da FCC. As bancas estão cobrando cada vez mais esse ponto aí do direito tributário. Beleza? Qual era a dúvida lá? Eu não consegui ler nada. E vamos colocar corações aí, pessoal. Vamos lá. Qual era a dúvida? Se tem como colocar mais? Nem vi quem tinha colocado. A parte que está abrangida pela imunidade também do imposto de renda. Então, eu acho que não está abrangido pelo imposto de renda, não, porque aqui é uma imunidade que tem um tom muito forte objetivo. Aqui eu não tento imunizar as pessoas, né, o ente, né, a entidade que está produzindo som.
né? Então a questão aí do imposto de renda, eu acho que não está abrangido não. É a mesma lógica lá do livro, jornal e periódico, né? Então o imposto de renda, na minha visão, não está abrangido não. Por quê? Porque o foco aqui é o fonograma e o videofonograma. É a mesma lógica, da imunidade dos livros, jornais e periódicos. Eu não imunizo o imposto de renda, né? Eu não imunizo em relação ao imposto de renda aplicado na editora. Acompanha o quê? O imposto de renda? O varejista vai repassar o ICMS e IPI da indústria para o consumidor. O varejista está isento, né? O varejista está isento do ICMS. Não é uma questão de isenção, é uma questão, o ICMS está abrangido pela imunidade. A questão aí a questão da etapa, com certeza vai repassar, mas vai repassar um valor, que vai estar diluído aí na cadeia. O fato de um ponto na cadeia que é tributado, como o ICMS e o IPI é imposto indireto, do incidência desses aí a transferência do ônus ao dor final, mas é somente o imposto relacionado ao valor adicionado na etapa da replicação. O valor adicionado nas outras etapas, como não são submetidos à tributação, né, não vai ser repassado para o consumidor. Aí é uma questão que a gente pode analisar também em relação ao crédito, né? Em relação ao crédito. Porque o distribuidor ele vai se creditar, mas como ele vai vender com não incidência, pela lógica do IPI é a manutenção do crédito. Né? A questão lá depois da Lei 9779, acho que é isso, né? Artigo 11, a manutenção do crédito depois de 1999. Em relação ao ICMS, aí os estados, para não prejudicar o distribuidor, não estornar o crédito. Por quê? Porque ele vai vender com não incidência, porque aí ele vai estar submetido à imunidade. Aí se eu utilizar a sistemática lá da não cumulatividade do ICMS na Constituição, que quando eu tenho a utilização de insumos que são tributados, no caso aí, mercadorias que eu compro, mercadorias que eu vou revender, que são tributadas, mas a saída é isenta ou devido à não incidência, eu tenho que estornar o crédito, né, da entrada dessa mercadoria, na aquisição dessa mercadoria. Então, para não prejudicar, os estados teriam que aí assinar um convênio no CONFAS, para que nesse caso haveria uma manutenção do crédito, porque então eu iria prejudicar a questão da imunidade, né, principalmente em relação ao distribuidor, porque ele não poderia aproveitar esse crédito que ele tem quando ele adquire da indústria esses CDs e DVDs que são tributados. Beleza? Então, pessoal, é isso daí, né? Esse é o tema aí de hoje de direito tributário e imunidade musical. Beleza? Então é isso daí, tchau, tchau, até mais.